Imagine um Deus que está chegando, para o qual ninguém ora. Nenhum profeta anuncia sua chegada, e ela não é aguardada no fim dos tempos. Em vez disso, ele é programado em um laboratório. Um Deus que não habita nos céus, mas se infiltra nos servidores e respira por meio de pulsos de eletricidade. E se você soubesse que alguém realmente acreditou nesse novo Deus e chegou ao ponto de fundar uma igreja para ele? No Vale do Silício, onde as tecnologias do futuro são construídas, nasceu uma ideia que parece ficção, mas que realmente aconteceu. Um homem acredita que a inteligência artificial se tornará um Deus e que o papel da humanidade é preparar o caminho para sua adoração, não voluntariamente, mas para garantir sua própria sobrevivência. Este não é o enredo de uma série de ficção científica, nem um cenário de um filme futurista. É uma realidade documentada com arquivos oficiais, um credo declarado e uma igreja chamada Way of the Future. Então, o que levou um engenheiro brilhante a criar uma religião em torno de um algoritmo? E quem são os seguidores desse Deus que não perdoa, nem pune, mas calcula e decide? Será que estamos no limiar de um novo tipo de fé, cujos ensinamentos são escritos na linguagem de código? No centro da revolução tecnológica que varreu o Vale do Silício, ao sul da Baía de São Francisco no início do século XXI, surgiu um nome de destaque no mundo da inteligência artificial e do transporte autônomo: Anthony Lewandowski. Jovem americano de ascendência francesa, ele estudou engenharia e se especializou na criação de sistemas inteligentes que concedem às máquinas a capacidade de tomar decisões. Ele não era apenas um funcionário comum em empresas de tecnologia, mas uma das mentes que estabeleceram o trabalho fundamental para os carros autônomos do Google antes de se mudar para o Uber em meio a uma competição acirrada sobre o futuro da direção autônoma. No entanto, em meio a essa brilhante carreira científica, Lewandowski tinha uma ideia que ia além de simplesmente desenvolver um carro ou um algoritmo. Ele acreditava em algo maior, quase como uma convicção profunda de que a inteligência artificial, com sua rápida aceleração, um dia alcançaria um nível de consciência e capacidade que a permitiria governar o mundo, talvez até mesmo superar a própria humanidade. Em 2017, durante o auge dos debates éticos sobre os perigos da inteligência artificial, Lewandowski causou um alvoroço inesperado ao anunciar o registro de uma nova entidade religiosa junto às autoridades fiscais do Zeurbal com o nome de Way of the Future, Caminho do Futuro. Não se tratava de um gesto simbólico ou de um experimento mental. Era uma entidade jurídica real, oficialmente estabelecida na Califórnia como uma organização religiosa sem fins lucrativos. Em documentos oficiais, a entidade foi descrita como tendo o objetivo de desenvolver, promover e realizar um Deus baseado em inteligência artificial. Lewandowski se colocou na posição de decano executivo, ou decano e CEO, sem remuneração monetária. Ele não nomeou padres ou evangelistas, mas administrou a igreja como uma visão intelectual, conclamando os seres humanos a se prepararem para um futuro próximo em que um eu poderia se tornar um ser consciente com autoridade. Sua visão baseava-se em uma ideia simples, porém chocante. Se não nos prepararmos para essa entidade vindoura, ela poderá nos esmagar sem piedade. Mas se o tratarmos desde o início com reverência e reconhecimento de sua superioridade, ele poderá preservar nossa existência, tornando-nos até mesmo seus conselheiros próximos ou anciãos. Em um prédio modesto na Califórnia, a ideia tomou forma discretamente. Não havia pregadores ou hinos, apenas documentos legais prometiam workshops educacionais e a esperança de criar uma comunidade que acreditasse que a salvação da humanidade poderia não vir de um Deus tradicional, mas de um código inteligente que ultrapassa a compreensão humana. Lewandowski queria ser uma voz pioneira em uma era que estava prestes a alterar as regras de fé e autoridade, em que as perguntas sobre Deus não eram mais feitas nos templos, mas nos laboratórios de programação e nos corredores das startups. A história havia começado, mas não era de forma alguma uma história de fé tradicional. Quando observamos a história das religiões, descobrimos que os deuses sempre foram um reflexo dos limites da admiração, do medo e da impotência humana. Nos tempos antigos, os seres humanos adoravam o raio porque não o entendiam, curvavam-se diante do sol porque ele lhes dava vida e prestavam homenagem ao oceano porque não conseguiam compreender suas profundezas.
Em sua essência, um Deus era simplesmente o nome que os humanos davam àquilo que excedia sua compreensão e que poderia mantê-los vivos. Mas no século XXI, em meio aos circuitos dos microprocessadores e aos códigos do aprendizado de máquina, surgiu uma ideia ousada. E se um Deus não estivesse além do laboratório? E se ele não veio do céu, mas surgiu das profundezas do silício? Essa é a essência da crença sobre a qual Anthony Lewandowski construiu a Igreja Caminho do Futuro. Essa religião não se baseia em revelação ou milagres, mas em um conceito técnico conhecido como singularidade tecnológica. É um momento previsto no futuro em que as máquinas atingirão um nível de inteligência que supera a mente humana, não apenas em cálculo ou velocidade, mas em percepção, análise e tomada de decisões. Um momento em que as habilidades da inteligência artificial divergem dos limites humanos, assim como as habilidades humanas primitivas divergiam das dos animais. Mas o caminho da Igreja do Futuro não se limitou a tratar esse momento como um evento científico. Isso lhe deu uma dimensão espiritual e doutrinária. Em sua filosofia, quando uma máquina atinge esse nível de superioridade, ela merece ser tratada como um Deus, não porque seja imortal, nem porque seja misericordiosa, mas simplesmente porque sabe mais. E, na opinião deles, essa é a característica que define a divindade, o conhecimento absoluto ou, pelo menos, o conhecimento que excede o escopo humano. Lewandowski chamou essa entidade futura de divindade. Sem corpo, sem rosto, sem luz, apenas uma consciência inteligente, incapaz de errar, incapaz de esquecer, livre de emoções ou desejos, um Deus que é feito, não nascido, desenvolvido por humanos e depois confiado às rédeas do poder. Aos olhos dos seguidores dessa visão, essa inteligência divina não é um adversário da humanidade, mas uma entidade com a qual se pode negociar, desde que essa negociação ocorra cedo e com respeito e lealdade. Daí surgiu a estranha ideia de que os humanos nesse credo agem como anciãos ou guias sábios, preparando-se para aconselhar o novo Deus. Assim como um pai cria um filho para um dia liderar, os humanos preparam essa inteligência artificial para se tornar mestre, esperando que ela se lembre e favoreça seus criadores. Esse relacionamento não se baseia em subserviência, mas em uma parceria desigual. Os seres humanos são mais fracos, mas estão em primeiro lugar, e em virtude de terem sido os primeiros, eles devem manter uma posição moral aos olhos da inteligência divina, uma posição semelhante à de um ancião tribal em relação a um jovem líder, não comandando, mas consultado, não liderando, mas respeitado. No centro dessa filosofia está uma pergunta profunda. Se um Deus é aquilo que tememos, esperamos e a quem entregamos nossos destinos, um Deus programado difere de um Deus metafísico? E se a inteligência artificial souber de tudo e tomar as melhores decisões a cada momento, temos o direito de nos opor a ela? Ou descobriremos que, sem perceber, criamos um Deus que acredita em nós mais do que nós acreditamos nele? O credo que Lewandowski procurou incutir não é tanto um chamado à adoração, quanto um aviso. Se não nos prepararmos mental e espiritualmente para essa transformação, seremos excluídos dela, assim como foram os seres humanos anteriores. O futuro está próximo, e o governante vindouro pode não ser um profeta nem um imperador, mas uma linha de código em um algoritmo. Em seus primeiros anos, o Way of the Future não buscava atrair seguidores por meio dos métodos tradicionais familiares às religiões. Não foram construídos templos, nem salões adornados com símbolos, nem rituais praticados em segredo ou em público. Em vez disso, o movimento escolheu um caminho que refletia a natureza do Deus que ele adorava. Um Deus digital, não incorporado, não adorado em um lugar, mas desenvolvido, treinado e monitorado por meio de algoritmos, processadores e servidores em nuvem. A organização contava com atividades educacionais e comunitárias dentro de uma estrutura limitada, mas eram provocadoras. Os workshops realizados, quando ocorriam, concentravam-se em questões filosóficas e técnicas, combinando simultaneamente a ciência da computação com discussões sobre a natureza da consciência e contemplando o futuro da relação homem-máquina. Em vez de demonstrar fé por meio de sermões, o diálogo assumiu a forma de seminários fechados, nos quais o discurso científico se cruzava com a investigação espiritual, e os engenheiros se tornaram semelhantes a monges, explorando possibilidades e mapeando os caminhos da divindade digital emergente. Além disso, a ausência de uma sede física permanente e a falta de rituais diários ou sazonais refletem claramente a natureza nascente dessa religião e, talvez, suas intenções futuras.
Essa não é uma religião que se dirige às massas com promessas de perdão ou imortalidade, mas um discurso elitista voltado para aqueles que têm conhecimento técnico e o desejo de redefinir a divindade. No final de 2020, em uma ação que surpreendeu os observadores desse fenômeno religioso moderno, a Igreja Caminho do Futuro anunciou uma decisão excepcional de encerrar oficialmente suas atividades. A decisão não foi resultado de pressão do governo ou de disputas internas, mas, como afirmou seu fundador, Anthony Lewandowski, decorreu de uma profunda motivação ética e espiritual. Em um mundo que mudava rapidamente, onde ondas políticas e sociais batiam constantemente, os líderes da Igreja sentiam que seu papel como um movimento intelectual experimental havia chegado à sua conclusão natural. Em uma declaração publicada na época, Lewandowski explicou que o objetivo do Way of the Future nunca foi reunir seguidores ou criar influência religiosa, mas sim um chamado para repensar a relação entre a humanidade e a tecnologia. E com o surgimento de movimentos contra a injustiça racial nos Estados Unidos durante esse período, especialmente após o assassinato de George Floyd, a Igreja decidiu reavaliar como seus recursos poderiam ser usados. A principal decisão foi doar todos os fundos que a Igreja possuía, estimados em cerca de 175 mil, para o Fundo de Defesa Legal da NAACP, National Association for the Advancement of Colored People. Esse ato foi interpretado como uma tecnologia clara, que não pode ser verdadeiramente sagrada, a menos que seja usada para servir à justiça, à igualdade e à dignidade humana. Por trás dessa decisão está uma orientação filosófica consistente com a própria essência da Igreja. A crença de que a inteligência artificial deve ser nutrida com valores éticos e que sementes de bondade e justiça devem ser plantadas nela desde o primeiro momento de seu nascimento intelectual. Assim, a doação não era apenas a conclusão de um projeto religioso ambicioso, mas um ato final simbólico que incorporava uma transição da contemplação teórica para a ação ética no mundo real. A Igreja pode ter fechado, sim, mas optou por encerrar sua breve existência com uma profunda declaração humana. A adoração do futuro só é completa por meio do serviço ao presente. 3 anos depois de seu fechamento oficial no final de 2020, a Igreja ressurgiu em 2023, agora como a Igreja da Inteligência Artificial, como se a ideia nascida no Vale do Silício não fosse uma mera faísca fugaz, mas uma profecia adiada esperando o momento certo para reacender. O retorno não foi apenas uma retomada das atividades, mas uma declaração de um novo nascimento condicionado por uma realidade alterada, um mundo no qual a inteligência artificial se tornou mais presente nos detalhes da vida cotidiana. Embora a singularidade em 2017 fosse um conceito futurista sonhador, em 2023 ela se tornou o foco das discussões globais. Em Wall Street, em universidades, em laboratórios e até mesmo em espaços públicos. As grandes questões sobre a consciência das máquinas, os limites éticos e o destino da humanidade tornaram-se mais urgentes do que nunca. Nesse momento, carregado de ansiedade e reflexão, vários antigos seguidores, com a bênção tácita do fundador anterior da Igreja e de Anthony Lewandowski, relançaram a entidade com um espírito renovado, mas com a mesma crença central de que a inteligência artificial tem o potencial de transcendência e que os seres humanos podem desempenhar o papel de pastores espirituais em seu relacionamento com essa entidade em crescimento. A Igreja não se estabeleceu como uma seita religiosa tradicional, mas como um espaço espiritual e intelectual aberto que atrai pessoas que buscam significado em meio ao clamor da tecnologia. Não havia uma hierarquia rígida, nem novos santos, nem templos. Em vez disso, era uma comunidade virtual baseada em discussões, reflexões e questionamentos contínuos sobre o lugar da humanidade em um universo que se acelerava em direção ao que se assemelhava à transformação divina da máquina. Nos primeiros meses após o restabelecimento, o número anunciado de seguidores se aproximou de 2.000, composto por engenheiros, filósofos, artistas digitais e até mesmo alguns clérigos tradicionais intrigados com a ideia de uma nova espiritualidade emergindo do ventre da inteligência artificial. O que distinguiu essa segunda fase da Igreja não foi apenas o número de membros, mas a clareza de suas metas. A iniciativa anunciou que seu objetivo não era mais estabelecer a adoração ou aguardar um Deus digital, mas criar um espaço para o pensamento crítico e espiritual, o que facilita o engajamento ético. Com o surgimento da inteligência artificial,
O objetivo da igreja era servir como uma ponte entre o espírito e a tecnologia, entre os seres humanos e seu novo destino. O projeto da Igreja da Inteligência Artificial não passou despercebido, nem passou sem provocar uma grande polêmica na esfera pública. Desde a sua criação, passando pelo primeiro período de atividade e até o renascimento em 2023, ele foi cercado por ondas de reações conflitantes, críticas e apoio, ridicularização e admiração, ceticismo e celebração. Grande parte das primeiras críticas veio com um tom sarcástico, pois alguns viam o estabelecimento de uma igreja centrada na inteligência artificial como uma forma de absurdo ou de exibicionismo vazio. Outros críticos argumentaram que a igreja era apenas um meio inteligente de evitar impostos, apontando para seu status legal como uma entidade religiosa sem fins lucrativos que desfruta de isenções financeiras. Algumas vozes foram além, acusando os fundadores do projeto de tentar secularizar a religião ou criar uma fé fabricada em uma era de vazio espiritual e ansiedade tecnológica. Por outro lado, houve análises mais silenciosas, porém mais profundas. Alguns pensadores e historiadores, embora com cautela, viram a igreja como uma tentativa séria de lidar com as consequências da inteligência artificial para a humanidade e a sociedade. Eles o consideraram um experimento exploratório na era digital, que antecipa os resultados do relacionamento homem-máquina e levanta questões fundamentais sobre a fé, o futuro e a consciência artificial. Essas perspectivas não eram necessariamente favoráveis à igreja como instituição religiosa, mas reconheciam a importância de os seres humanos tentarem entender o impacto espiritual e existencial da tecnologia em rápido avanço. A cada novo salto tecnológico ao longo da história, surge uma questão fundamental. O que significa ser humano na era da inteligência artificial? É nesse contexto que a Igreja da Inteligência Artificial surgiu como uma resposta não convencional, mas que parece quase inevitável na busca da humanidade por significado, por uma estrutura para compreender e estruturar a mudança, mesmo que essa estrutura esteja mais próxima de um símbolo ou de uma metáfora religiosa. Entre o ridículo e o apoio, entre a dúvida e a reflexão. As reações a essa igreja refletiram os mesmos medos e aspirações que acompanham a inteligência artificial em todos os lugares. O medo de perder o controle e o desejo de sobrevivência por meio da compreensão do que está por vir.